Carlos Alberto Torres, o Brasil e o Uruguai de 1970 está mais próximo do Brasil e Uruguai de 50, da final aqui do Maracanã, do que dos dias de hoje. O fantasma daquele jogo, o fantasma do Maracanã, chegou a assombrar aquela semifinal de 1970? Chegou sim, chegou a atrapalhar. Veja bem, não talvez propriamente por causa do jogo Brasil-Uruguai aqui no Maracanã em 50, mas pelo fato de que muitos torcedores brasileiros estavam lá em Guadalajara e na semana, ou nos dias que antecederam o jogo, foram lá para a porta da concentração e começaram a falar daquele jogo. Eu não lembro, eu era molequinho. Todos os outros jogadores também não tinham lembrança daquele dia fatal aqui no Maracanã. E neste momento, o Brasil de pé ouve bem de longe os acordes do hino nacional da nossa terra. Psicologicamente aquilo, sem dúvida nenhuma, atrapalhou muita gente. Ficou aquela coisa na cabeça, 50, 50, 50, 50, e o resultado é que o time entrou em campo e não se encontrava nos primeiros minutos. Atenção para a formação das equipes quando a revoada, já clássica revoada de pombos. Pombos que circundam todo o estádio, mensageiros de paz, mensageiros de tranquilidade, que é aquilo que todos nós queremos às nossas terras queridas. Que nos unamos cada vez mais pelo sentimento de humanidade, de amor e de carinho, que deve e precisa existir entre todo e qualquer povo, mesmo das mais diferentes raças, das mais diferentes línguas. Isso era conversado entre vocês, a imprensa, esse é um tema abordado pela imprensa com vocês, na concentração. Como é que esse assunto era tratado, Carlos Alberto? Olha, todo mundo falou da partida de 1950 entre o Brasil e o Uruguai, da final. Agora, entre nós não havia esse tipo de conversa porque a nossa cabeça estava preparada para ganhar a Copa do Mundo, independente do jogo ser contra o Uruguai, contra a Inglaterra, a Alemanha, mas sem dúvida nenhuma de tantas pessoas falarem de 1950, em alguma coisa aquilo atrapalhou o nosso time. Excelência, senhor embaixador, distribuiu 15 mil bandeiras do Brasil e foi muito pouco. Dado o amor e o carinho de Guadalajara para conosco. E deram a saída. Brasil no ataque. Sérgio Everaldo, Gauchão abrindo, aparecendo a Anchieta para o corte. Se a gente lembrar do início da partida contra o Uruguai na semifinal de 70, as pessoas vão perceber que o time estava mal. Estava mal porque a gente não se encontrava e por outros fatores, tipo técnicos e táticos, vamos dizer assim, porque eu sempre faço questão de dizer, o técnico da seleção do Uruguai, eu não lembro o nome dele, talvez tenha sido o único que percebeu que a chave do nosso time era o Gerson. A gente saía jogando tudo pelo Gerson. Tiro de meta, eu pegava a bola na lateral, tocava pro Gerson no meio e dali saía as jogadas. Penetração pela esquerda, ponta de bota de Carlos Alberto com foul de Jair e o boa tarde de João Saldanha nesses primeiros segundos. Boa tarde, acho um bom jogo para nós esse. Boa piada. Clodô, Jair, o Chico em cima, melhor Jair. Carlos Alberto, Clodoaldo, Carlos Alberto, aí vai o Brasil. Entre nós, os jogadores de comissão técnica, a gente não tocava no assunto do jogo de 1950, Brasil e Uruguai, mesmo porque a nós não interessava. Nós não vimos aquela Copa do Mundo. Mas cresceram ouvindo. Crescemos ouvindo, mas é diferente do que você pegar hoje um jogo, um Fla-Flu, por exemplo, o Fluminense perdeu, e daí? Entendeu? Então, entre nós não havia esse tipo de conversa na concentração. Nós sabíamos sim da importância
de ganhar aquele jogo, porque era uma semifinal que nos colocaria na final, como aconteceu contra a Itália. Rivellino, Clodoaldo, Gerson, o monstro de Guadalajara. Clodoaldo, Rivellino, que bola, Pelé! Saltou o craque Caté e ela passou por pouco. Era basicamente o melhor ataque contra a defesa que tinha sofrido apenas um gol até então. O que vocês esperavam encontrar naquele jogo? Olha, o nosso grupo estava muito confiante. A gente sentia que o time havia crescido do início da Copa contra a Tchecoslováquia até aquele jogo. O time estava numa crescente. Nós sabíamos que íamos chegar na final a 100%. Mas aí houve a surpresa do jogo contra o Uruguai. Por que surpresa? Porque o técnico da seleção do Uruguai, na minha opinião, foi o único que sacou que o Gerson era o cabeça do nosso time. O que era o cabeça? Todas as bolas em nosso poder, comigo, com o Brito, o Félix, Tiro de Melo, a gente, cadê o Gerson? Procurava e dava pro Gerson. E dali o Gerson fazia aquele lançamento, botava o Jairzinho, botava o Pelé, tudo na cara do gol, né? Era uma recomendação do Zagallo ou era Não, era logicamente que o Zagallo, ao escalar o Gerson ali no meio do campo, como o João Saldanha já havia feito nas eliminatórias, sabia que o Gerson era uma peça super importante no esquema da nossa seleção. Agora, eu dizia que o técnico da seleção do Uruguai foi o único que sacou essa coisa. Então, o que ele fez? Ele colocou um jogador marcando individualmente o Gerson. O lado psicológico em relação ao jogo de 50, que atrapalhou o nosso time, aliado ao fato de que o cabeça do nosso time, não estava funcionando, no caso o Gerson, acabou de atrapalhar a atuação da seleção brasileira. Quer dizer, o fantasma em algum momento, no primeiro tempo, apareceu ali, rondou. Apareceu e rondou muito o Gerson, né? Morales completamente fora de jogo. Saldanha. É um jogo muito cuidadoso. Nós só temos o Tostão lá na frente e o Pelé mais ou menos lá na frente. Os uruguaios têm apenas o Fontes lá na frente e mais ninguém. Então é um jogo cuidadoso e creio que isso deverá decorrer pelo menos durante uns 15 ou 20 minutos. E acho que a tônica e tática de nosso time deve ser paciência, esperar. Porque é um jogo que tem que ser decidido, eles vão ter que vir. Agora, não podemos nos atirar para cima deles, porque isso talvez não acontecesse impunemente. Carlos Alberto Tostão, Mineirinho de Ouro para Piazza. O time não se encontrava, eles fizeram o primeiro gol, estavam dominando a partida, jogando muito física, né? Muito forte. Entra bem Rivellino quando aparecia Fontes. Riva para Carlos Alberto. Jairzinho é chutado agora violentamente por Mujica, por trás. Até que numa hora que o Jairzinho foi mais uma vez atingido com deslealdade por um jogador uruguaio, o jogo parou, aí o Gerson veio a mim e eu como capitão, né, e falou assim: Carlos, eu não estou jogando, o cara está me marcando em cima. O que você acha de eu trocar de posição com o Clodoaldo? Porque se o cara continuar me marcando, eu é que vou marcar ele, que eu vou jogar lá de volante. E liberamos o Clodoaldo. Eu falei, tudo bem. Chamei o Clodoaldo, falei da ideia que o Gerson deu, de trocar de posição com ele. O Clodoaldo não passava da intermediária do adversário. Ele ia um pouquinho além do grande círculo, quando ele sairia ali da proteção da nossa defesa, né? Não deu outra. Quase no final do primeiro tempo, por ter trocado de posição com o Gerson, o Tostão foi pelo lado esquerdo, deu um passe na medida, o Clodoaldo chegou e fez o gol. Foi a única vez que o Clodoaldo chegou na área do adversário naquela Copa do Mundo. Porque o Clodoaldo era um cabeça de área diferente do que a gente está acostumado a ver hoje. Ele teve liberdade, foi a partir daí, né? Foi a partir daí, mas numa iniciativa do Gerson. Não foi o treinador, o Zagallo, no caso, que mandou que o Gerson trocasse de posição com o Clodoaldo. Eu acho até que uma das grandes vantagens daquela seleção de 70 era isso. A gente não esperava, por sinal nós tínhamos liberdade do Zagallo para fazer isso, mas a gente não esperava o primeiro tempo terminar, por exemplo, para saber no vestiário o que o treinador ia falar, no caso do Zagallo. Vem para Maneiro. Acutijas pelo flanco esquerdo. Perfeita presença de Piazza. Jair, passando pelo Mujica.
penetrando, Maneiro em cima, melhor Jair, vamos lá, viajante, Tostão na virada. Nós tínhamos a iniciativa de liberdade e autorização do Zagallo. No caso da gente sentir alguma dificuldade, nós tínhamos liberdade de mudar. E foi o que aconteceu no caso da troca de posição do Gerson com o Clodoaldo, porque foi uma iniciativa do Gerson. O Gerson era o cabeça do nosso time até nisso. Os passes que ele dava, enfim, um jogador excepcional. E as ideias que ele tinha táticas, né, em relação ao time. Cubijas pela meia canhota, telegrafa para Maneiro, manda Maneiro entrar, Maneiro não entra. Carlos Alberto no corte para Clodoaldo. Clodô alonga, Jair pela direita, Brasil no ataque. Espetacular, Jairzinho pela direita, Mujica na marcação. O contra-ataque uruguaio preocupava? Era um grande time, nós sabíamos que estávamos enfrentando um grande time. Porém, o que mais incomodava a nossa seleção em relação à seleção do Uruguai era a maneira como eles jogavam, muitas vezes com deslealdade. Não era aquela coisa de chegar junto, firme, não. Eles chegavam muitas vezes com deslealdade. Nosso time está querendo soltar a bola muito antes. Por exemplo, nessa, a jogada do Everaldo é ir. Não é necessário ele na defesa, tem 4 sobrando. Ele tem que tentar alguma coisa. Isso! Barbaridade! Barbaridade! Os senhores viram? Ainda no começo do jogo, o Jairzinho é o único jogador que começa o jogo solto. Isso foi combinado entre vocês? Olha, o Jairzinho, ele tinha total liberdade. Era o nosso atacante que tinha mais força física, né? Era um jogador rápido, estava numa forma, assim, excepcional. Então ele tinha liberdade por parte do Zagallo para se movimentar em todas as posições do ataque. Ele não era um cara que se fixava do lado direito, como ponta direita, ou como centroavante, ou como ponta esquerda. Ele tinha toda a liberdade para se movimentar. Daí talvez, ou com certeza, né, a ajuda muito importante, muito grande que o Jairzinho deu à nossa seleção. Everaldo no corte, Saldanha. É visível que na hora da onça beber água, o time uruguaio se acalmou antes do nosso. Nosso time tem que ir um pouco mais. Está excessivamente cauteloso. Aí vai Jair. Passou por Mujica, levou o pontapé. Bala apontou o mediador. O Maneiro ganhou a vaga do Pedro Rocha, que estava machucado. Qual foi o peso desse desfalque para a seleção uruguaia? Nós sabíamos que a ausência do Pedro Rocha iria ajudar, não digo favorecer a nossa seleção. Porque o Pedro Rocha vinha fazendo uma Copa do Mundo muito bonita, né? Uma fase, tanto que ele é escolhido o melhor jogador da seleção do Uruguai. E entrou um jogador chamado Maneiro no lugar do Pedro Rocha, não com a mesma categoria ou com a mesma técnica do Pedro Rocha, e aquilo ali não deixou de favorecer em parte a nossa seleção. Bola para Maneiro, cortou Everaldo para Rivelino. Rivelino a Gerson, Gerson Tostão. Mineirinho de ouro com ela, vamos lá, minha gente. Tostão na carga para Pelé. Aí vai Pelé, ponta de bota de Monteiro. Bola caindo para Cubijas. Pelé em cima, rouba de Cubijas. Dá para Rivelino. Garoto do parque com ela. Vamos! Abriu agora. Jair pela direita. Passando pelo Mujica. Vem pela frente Matosas. Pôs para a boca de área. Entrando para cortar a Anqueta. Aos 11 minutos, o Brasil tem o primeiro ataque, o primeiro lance de perigo. O Tostão toca para o Gerson. Qual era a visão do jogo que vocês tinham naquele momento? Conforme eu falei, nós tínhamos muita confiança de que íamos ganhar a partida. Evidentemente, confiança e a certeza de ganhar é diferente. Mas se nós conseguíssemos espantar aquela coisa do psicológico, né, em relação ao jogo de 50, a gente sabia que o time ia chegar no momento, ia se encontrar e jogar com tranquilidade, porque isso acontecendo, a gente sabia que o time ia desenvolver o futebol que a gente vem apresentando antes. Piazza, Clodoaldo, é pra você, Clodô. Vai levando, vai levando, vai levando. Abrindo, aí pra Tostão, olha o lance. Tostão para Gerson, olha Gerson. Para mim não houve nada. Tostão levantou a mão, pênalti não houve não. Alguns lances desse jogo foram muito discutidos, Carlos Alberto. Por exemplo, no segundo tempo, o lance que o Pelé cerca